Você já sentiu uma dor que ninguém vê? Uma dor que parece invisível, mas é real e muda completamente a vida de quem convive com ela. Essa é a fibromialgia, uma condição que atinge milhares de pessoas no Brasil e no mundo e que ainda é cercada de dúvidas, preconceitos e falta de informação. Eu sou a Rose Traiano e este é o Papo Real, um espaço de informação que transforma. Hoje nós vamos falar sobre o que é a fibromialgia, como diagnosticar, tratar e principalmente quais são os direitos de quem enfrenta essa dor invisível. Fica com a gente até o final, porque esse episódio pode mudar a forma que você enxerga a dor e o cuidado. Para este bate-papo, recebemos 2 reumatologistas especialistas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, com ampla experiência no diagnóstico e tratamento da fibromialgia, a doutora Débora Colombo Ito e o doutor Natan Catolino. Eles que atuam com foco no cuidado integral do paciente, buscando sempre a melhora da qualidade de vida, da funcionalidade e a redução do impacto da doença no dia a dia de quem convive com a dor crônica. Eles vão nos ajudar a entender o que é a fibromialgia, como diagnosticar e tratar. E para representar milhares de pacientes, temos também a Daisy, que vive com fibromialgia e vai compartilhar sua história com a gente. O nosso objetivo aqui é trazer informação clara, acolhimento e caminhos de cuidado. E os direitos para quem enfrenta essa realidade todos os dias. E agora, com todos reunidos, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, doutora Débora, doutor Natan e também a Daisy, que vai compartilhar um pouco da vivência com a fibromialgia. É uma alegria ter vocês aqui no nosso Papo Real, para essa conversa tão necessária. No bloco 1, nós vamos falar sobre o que é e como diagnosticar. Para começar esse nosso bate-papo, esse Papo Real, eu quero ouvir um pouquinho dos doutores. Ainda existe muitas dúvidas com relação, muita gente fala sobre fibromialgia, mas o que é de fato, numa linguagem simples, o que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia, primeiro de tudo, muito obrigada, Rose, pelo convite, é um prazer imenso estar com vocês. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, é uma doença na qual há uma alteração nas vias do processamento da dor. É como se o cérebro, ele identificasse todos os estímulos do ambiente e fizesse uma leitura disso como dor. Então, o paciente ele tem uma amplificação do sistema da dor. E isso faz com que estímulos diferentes do ambiente, como estresse, uma felicidade muito intensa, podem ser interpretados como dor. Então, o banho, a roupa, o abraço, o aperto de mão, tudo aquilo é interpretado a nível cerebral como dor. Então, o cérebro ele fica com um sistema de alarme aceso. E aí o paciente tem uma queixa, assim, de dor difusa a vários estímulos. Acho que essa é a... Nós vemos muito como primeira vez no consultório, depois de uma peregrinação muito grande, até chegar ao reumatologista, essa é inclusive uma dificuldade que a gente pode falar mais à frente. A primeira queixa é... A pessoa senta assim na nossa frente e diz, eu não sei nem por onde começar, porque dói tudo. Nossa. Então eu não tenho uma parte do corpo em que eu possa dizer, aqui dói muito e aqui dói menos. Nas últimas semanas tenho tido dor no corpo inteiro. Essa queixa é a tradicional. E isso não assusta o reumatologista, pelo contrário, isso direciona o reumatologista, né? É muito comum que um cérebro que esteja tão ativado em suas vias de conexão de dor, de sensibilização, ele também se sensibilize para outros estímulos, que isso faça com que a atividade cerebral seja muito alterada, gera fadiga. A pessoa que tem dor, dificilmente ela tem uma boa noite de sono, completa, 8 horas, como se indica, porque a dor, dependendo de onde está, dependendo do que está acontecendo, pode atrapalhar esse sono, isso contribui para a sensação de cansaço. E claramente, né, a vida dessa pessoa não vai ser uma vida tão fácil, especialmente até ter o diagnóstico e iniciar um tratamento. Devido a isso, é muito comum que nós tenhamos ali, logo no diagnóstico de fibromialgia, também um diagnóstico de ansiedade, de depressão, um transtorno de humor secundário. É muito importante reparar que ele é secundário, né? Muitas vezes fala, não, você está com dor porque está depressivo. E
Se a gente estiver falando de fibromialgia mesmo, a pessoa que começou com sintomas de dor, muitas vezes essa depressão e ansiedade vem devido à dor. Elas podem coexistir, merecem tratamentos separados, mas é uma atenção muito importante que tem que se ter. Olha só a importância do profissional adequado, né? Sim. E, doutores, existe uma idade específica para começar os sintomas na infância, na adolescência ou não? Não existe. Não, Não existe. não. A gente tem pacientes de todas as idades, né? De todo sexo masculino, feminino. Então, a gente vê, assim, que há uma predominância nas mulheres, sobretudo mulheres de meia idade, 40, 50 anos, mas a gente percebe que é um padrão de consultório, que o paciente chega pra gente nessa faixa etária, mas a dor começou muito antes. Então, sempre pergunto assim, qual que foi a sua primeira memória de dor? O paciente às vezes se lembra adolescente, criança, então é comum que a gente faça o diagnóstico nessa faixa etária, 30, 40 anos, mas o paciente começou com uma queixa de dor e peregrinação, como o Natan falou, muito tempo antes, 10, 15 anos. Então, essa é a faixa, assim, né, que a gente vê no dia a dia. A gente vê também muitos pacientes que já são mais idosos e que também começaram nessa faixa de meia-idade, mas perderam aquele time e agora 60, quase 70 anos, fica até difícil de diferenciar o que é uma dor de fibromialgia. Vou usar o termo primária, mas ele ainda não é tão adequado, mas como se fosse a primeira coisa que apareceu, e quando é o contrário, uma fibromialgia que apareceu devido a outros tipos de lesões que a própria idade pode acabar trazendo, uma osteoartrite, né, que acontece por desgaste da articulação e começa a gerar dor, mas também dores mal abordadas de uma maneira geral, elas podem cronificar. Entendi. E existem sintomas, quais os sintomas que são mais aparentes? Tem como responder essa questão? Eu acho que o principal sintoma é a dor difusa. Também, o contrário existe. Existem aqueles pacientes que vêm pra gente de longa data com dor e não tem um diagnóstico. E existe aqueles pacientes que têm um diagnóstico de fibromialgia, mas não é bem uma fibromialgia, a gente precisa investigar. Então, existem as duas situações. E, na prática, o principal sintoma é dor no corpo. Então, dor difusa, aquela dor que o paciente sente que, olha, aperta aqui, sente dor, quando solta, parece que, eu sempre falo com os meus pacientes, é como se a alma da mão ainda estivesse apertando. Então, por essa amplificação, essa sensibilização central, há essa percepção dolorosa ampliada. Então, a dor difusa é o principal sintoma aqui que a gente vê na prática. E aí, além disso, as variantes. Então, formigamentos em várias partes do corpo, e são sintomas que nem sempre estão presentes 100% do tempo, ou seja, o paciente tem a dor difusa, mas tem dias que ele está melhor. Tem dias que a dor é maior de um lado, maior de outro. É comum que os pacientes tenham predominâncias de dor. Às vezes, o paciente tem dor mais do lado direito, dor mais do lado esquerdo. Então, essa é o principal sintoma. E aí, como o Natan bem comentou, a questão da fadiga, alteração de humor, alteração de sono. Nós temos também a chamada fibrofog, que nada mais é uma névoa mental. Então, os pacientes podem ter algumas alterações até cognitivas, né? Dificuldade de memória, dificuldade de nomear palavras no dia a dia. E isso acaba sendo pior quando o paciente está em crise, porque existe a dor basal na fibromialgia. Então, o paciente acorda já com nível de dor que é dele. Então, algo assim que a minha dor de 0 a 10 todos os dias chega a 4, mas na crise ela vai a 10. Então, assim, isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender. Como aquela pessoa tem tanta dor, né? E é isso. Então, o paciente lida com bastante desconforto, né? Bastante. E também tem essa situação de hoje estou bem, hoje não estou bem. Isso é muito difícil. Essa oscilação, ela já é difícil para a pessoa entender, e nosso trabalho, pelo menos no começo ali do acompanhamento, é tentar ajudá-la a entender, olha, isso aqui é algo que tem piorado sua dor, essas situações, esses comportamentos, esses hábitos. Isso aqui não. Isso aqui é algo que te melhora. E ela vai ao longo do tempo percebendo. Mas se é um trabalho que a própria pessoa pode levar um tempo a perceber, imagine quem está ao redor, né? Então, quem está ao redor vê essa pessoa como pessoa, cada dia está de um jeito? Como assim? É isso. E isso muda um pouco do paciente reumatológico puramente inflamatório.
As coisas se misturam, claro, cada caso é um caso, mas existem pacientes puramente inflamatórios que ele tem um período grande de inchaço, dor articular, mas é localizado, ela não corre pelo corpo, ela não causa sintomas visíveis, ela causa sintomas visíveis, mas a fibromialgia não, né? E o comportamento desse paciente é diferente, porque quem está olhando fala assim, não, mas olha o tamanho da sua mão, né? Olha como está inchada, claro que está doendo. E fica mais objetivo de entender e de compreender as oscilações. Hoje a mão não está inchada, não está doendo. Mas como a gente não tem algo tão visível dentro do universo da fibromialgia, essa oscilação ela demora para ser percebida pela própria pessoa e quanto mais família, para os colegas de trabalho nem se fala. Essa é a dificuldade que o paciente tem de ser compreendido. E eu sempre costumo falar que o paciente fibromialgico é um paciente que se sente muito solitário. Ele não tem com quem compartilhar a dor. Então, eu vejo que a grande dor das pacientes, porque a dor, veja, ela tem vários componentes. Então, é a dor física, é a dor emocional, é a dor da não compreensão, né? É a dor do abandono. Muitas mulheres, elas infelizmente acabam cada vez mais se sentindo, como vou dizer assim, excluídas, assim, acabam terminando o relacionamento, se afastam da família, se afastam dos filhos, porque realmente conviver com a dor não é algo assim simples no dia a dia. E quanto mais a pessoa entende sobre a sua questão, sobre a sua doença, quanto mais ela compreende como o corpo dela funciona, os estímulos, porque para Daisy, o estímulo doloroso pode ser um, para o Natan, outro. Então, a maneira que a pessoa vai conhecendo o seu próprio corpo, ela vai entendendo o que vai dar crise, o que não pode não dar, como ela vai fazer para melhorar aquela crise. Quanto mais ela sabe sobre sua doença, sobre o seu comportamento da dor, melhor ela tende a ficar ao longo do tempo. Acho que essa é uma questão bem importante para a gente comentar aqui, para as pessoas saberem, né? Sim. Isso realmente, essas informações são muito importantes, até mesmo porque, como nós estamos falando de uma dor invisível, muitas vezes as pessoas acabam ali pré-julgando como se fosse uma frescura, ela tá mal-humorada, e enfim, é muito complicado. Agora eu também vejo que tem muitas dúvidas ali em relação às pessoas que estão nos assistindo, e pessoas que mandaram perguntas, inclusive, né? A fibromialgia, ela pode ser diagnosticada por um exame de sangue, por exemplo? Qual é a forma que a gente consegue? Eu sei que para vocês pode parecer uma pergunta muito simples, mas é a curiosidade mesmo. A gente quer saber como que a gente identifica. Pelo contrário, acho que é bem importante a gente frisar a respeito dessa situação, porque é muito comum que no desespero de causa a pessoa está com tanta dor que tudo que falarem que pode ser feito para diagnóstico, ela está indo atrás. E a gente tem que ter um certo cuidado, porque na prática, o diagnóstico da fibromialgia ele é essencialmente clínico, ou seja, precisa um profissional que compreenda, que saiba sobre a doença. Os exames que são solicitados na prática, eles servem para nos guiar e afastar outras condições que simulam a fibromialgia. Existe, por exemplo, doenças autoimunes, como a síndrome de Sjögren, que levam ressecamento de mucosa oral, nasal, regiões genitália, que pode causar fadiga, que pode causar dor difusa. Existem doenças infecciosas que também podem se comportar de forma semelhante à fibromialgia. Então, os exames, eles são guiados conforme as queixas do paciente. O paciente vem até nós em consulta, ele passa todo por um rastreio e conforme for os sintomas que ele apresenta, os exames são solicitados, não para o diagnóstico da fibromialgia, mas para afastar que existam outras condições que possam se assemelhar à doença. Exatamente, e isso acontece, é muito comum a pessoa vir, né, numa primeira consulta, depois de sua peregrinação, trazer muitos exames, e às vezes ela fala, eu fui em outros médicos, mas eles não deram muita bola para esses exames, mas é porque nós não precisamos deles muitas vezes. O melhor é olhar o paciente a partir daquele momento, entender o que está acontecendo, definir, é uma síndrome dolorosa crônica, parece ter sensibilização, ou seja, parece ter essa amplificação dolorosa, parece que o volume da dor está aumentado, então vamos investigar se isso não está sendo causado por algum agente externo, ou se existe mesmo uma amplificação a nível de cérebro, e daí eu posso chamar de primária, de fibromialgia. Agora, se for algo secundário, uma doença reumatológica,
eu vou ter que tratar a doença reumatológica. Né? Eu vou ter que tratar aquilo para ver Exato. o que vai melhorar. E às vezes, o paciente, ele vem até nós, ele tem uma fibromialgia, mas ele também tem outras circunstâncias. Então, isso também, como o Natan bem citou, né? Às vezes o paciente, ele tem o quadro articular inflamatório, ele tem um quadro de longa data, e é importante a gente saber que doenças que cursem com dor, de um modo geral, uma osteoartrite, uma artrite reumatoide, outro tipo de doença que cause dor, uma dor aguda que não é corretamente tratada, ela pode amplificar, ela pode sensibilizar o cérebro e em pacientes predispostos, isso pode se transformar numa fibromialgia. Então, a gente tem que ter muita cautela no dia a dia. Às vezes a gente vê que aquele paciente começou por um pós-cirúrgico, teve um trauma, um acidente, algo assim, aquela dor não foi corretamente tratada na ocasião, ficou por longos períodos sentindo dor, e aquela dor que era aguda se cronificou, e o cérebro faz essa alteração de percepção da dor e começa a enviar estímulos dolorosos cada vez maiores e amplificar até fazer uma dor difusa. Então, isso também é bem comum na prática, né? Ao mesmo tempo, nós também temos aqueles pacientes que têm um diagnóstico prévio de fibromialgia, e ao avaliar a dor não é tão difusa quanto parece, né? E a gente acaba classificando esse paciente como uma dor primária, mas uma dor primária não difusa como a fibromialgia. Às vezes localizada, uma dor crônica de coluna, por exemplo. Às vezes a pessoa tem uma dor de coluna, pode ser pós-cirúrgica, pode ser uma questão estrutural, né, biomecânica, que é ligada ao movimento, postura, uma questão também de aumento de peso, desgaste, e isso tudo pode fazer a coluna doer. E às vezes a pessoa fala, não, eu tenho essa dor de coluna, ela me dói muito, e os braços, a dor corre? Não, é só lá. E falaram que é fibromialgia. Você fala, pera, isso é uma dor crônica de coluna, isso não é fibromialgia. Porque o mecanismo em que essa dor apareceu e se desenvolveu é diferente, os sintomas são diferentes, mas toda dor crônica pode cursar com fadiga, alteração de sono, alterações de humor. Então isso pode acabar confundindo um médico, às vezes, menos experiente. Isso. Então eu acredito que, se vocês puderem deixar uma dica para quem está nos acompanhando com relação à dor, o que ele deve fazer? No primeiro passo para poder chegar ao diagnóstico correto seria? Eu acho que o primeiro passo é o paciente saber exatamente o que ele sente, anotar, ter um bloquinho de notas no celular, um caderninho e escrever tudo o que ele sente. Porque muitas vezes o paciente, na ansiedade de ir atrás de um diagnóstico ou de ir atrás de um colega médico, no momento da consulta, some tudo que ele precisava falar. Então, eu acho que é fundamental o paciente, antes de procurar o profissional, ele saber o que ele sente. Respira, senta, pega um caderninho, pega o seu celular, abre um bloco de notas e escreve. Eu sinto isso, aquilo, organizar para ele entender o que ele mesmo está sentindo e buscar uma ajuda. É claro que aqui a gente tem um viés, né? Eu vou falar, procura um reumatologista. Não, mas se você já sabe que tem se você já ouviu esse podcast, exatamente. Você já ouviu esse papo. É isso. Busque o reumatologista. Verdade, mas assim, não é o primeiro profissional que vem à mente das pessoas, sim, em geral. Exatamente. Né? Então, acho assim que é fundamental o paciente entender o que ele sente, fazer as anotações, procurar um clínico, ou o que está no alcance dele, porque muitas vezes nós sabemos que o acesso ao reumatologista não é algo assim simples. Não mesmo, não são todas as pessoas que têm uma condição de ir até um reumatologista, precisam passar pelo sistema público de saúde. A gente sabe que essas condições existem na prática. Então, acho que o paciente conhecendo os seus sintomas, indo até o médico para começar uma conversa, para entender essa questão do diagnóstico, acho que é fundamental. E é isso, né, Natan? Acho que a pessoa organizar bem a mente já ajuda bastante, ter os tratamentos que já fez, as medicações que já usou, facilita muito a vida também do reumatologista depois, porque às vezes o paciente fala assim, eu já tomei um monte de remédio, um amarelinho, um branquinho, aquele da caixinha rosa, então é bom a gente saber nomes, né, pra gente poder dar início à conversa, né, saber o tempo de dor, quando foi a sua primeira memória de dor? Às vezes o paciente tem dor, puxa, quanto tempo eu tenho dor? Nossa, é muito tempo, tá? Muito tempo quanto? 5, 10, 15, 20 anos, desde a infância. Então, é necessário o paciente ter essa noção, essa compreensão sobre si mesmo, excelente, né? Eu acho que esse é o pontapé inicial. Então, as pessoas que estão aqui escutando a gente hoje,
é fundamental conhecer um pouco do seu próprio organismo, organizar as ideias para chegar no médico e saber o que falar. Porque às vezes ele senta e fala, eu tenho dor, tá? Como é sua dor? Ah, dói tudo. Tá, mas... Entendeu? Pra gente é ok. Pra gente é ok, porque a gente escuta isso, dói tudo, daqui até do cabelo até o pé, tá bom, entendi. Aí a gente vai buscando, mas pro paciente é isso, ele tem que entender aonde dói, como dói, para chegar ao médico com tudo anotado. Perfeito. Não para facilitar a vida do profissional, mas para ele mesmo saber o que ele sente para poder expressar em palavras, porque às vezes a dor da fibromialgia e as dores que as pessoas sentem é uma dor que é difícil de expressar, né? É difícil e tem uma outra característica, às vezes o que está pegando 1, 2 semanas, uma dor nos pés muito forte, com formigamento, e aí vai lá, posto de saúde, clínico geral, e nada com nenhum problema com o clínico geral, mas você já vai chegar, eu tenho dor no pé, está assim, começou 2 semanas. É um analgésico, um anti-inflamatório no máximo e observação. Aí na semana seguinte, ela começa a sentir uma outra dor, e depois de 3 semanas fala, não, eu tô com uma dor nesse ombro, não levanta, não sei o quê. Então é uma tendinite. E daí ela vai ficar com vários tipos de diagnóstico, vários... Vai maquiando ali a doença. Exato. Enquanto que se houver, olha, eu tive uma dor aqui nesse lugar, eu tive uma dor aqui, eu tive uma dor ali, e nesse prazo, nos últimos 3 meses, eu não paro de ter dor, tem alguma coisa que não tá certo aqui. Exato. É aquela dor que dói a pele, dói na hora do banho, o sabonete, a roupa aperta, é desconfortável. Acho assim que pra gente, enquanto reumatologista, a característica da dor da fibromialgia, ela é muito clara. As perguntas que nós vamos direcionando o paciente durante a consulta fazem a gente ver que aquele paciente ele tem uma amplificação dolorosa, porque não é comum você tomar um banho, trocar de roupa e sentir dor. O sabonete passar na pele e ter uma sensação de queimação, não é normal. Então, é esses sintomas, essas minúcias que a gente acaba avaliando e entendendo que o paciente tem algo que não está normal. Foi sensacional a sua dica, doutora. Muito obrigada, doutor, porque é exatamente isso, anotar, escrever, contar ali um histórico da dor, levar isso para o médico, eu acho que isso pode ajudar muito no diagnóstico. Né? Diagnóstico certeiro. Então, depois de entender um pouco mais sobre o que é a fibromialgia e como é feito o diagnóstico, é impossível não pensar em quem convive com a fibromialgia, com essa dor invisível todos os dias. E é por isso que no bloco 2 a gente vai ouvir a história da Daisy, que convive com a fibromialgia e vai contar pra gente como é enfrentar uma dor que muitas vezes o mundo nem entende. Daisy, obrigada, Daisy, mais uma vez por estar aqui com a gente. Conta pra gente quando que começaram os seus sintomas? Então, os meus sintomas, eu acredito que começaram desde criança, porque não era normal o que eu sentia desde criança. A minha mãe teve 3 meninas e ela tinha uma dificuldade imensa de pentear o meu cabelo. Eu não deixava ela encostar no meu cabelo, eu sentia dor. Para tomar banho, ela não podia encostar, eu preferia tomar banho sozinha, porque os dedos dela, para ela me dar banho quando pequena, era muito difícil para mim, eu sentia dores. Quando as pessoas me abraçavam, quando chegavam para me cumprimentar, eu sentia um pânico assim, de dor, e muitas pessoas achavam que isso era... A minha mãe falava, meu Deus, que frescura, e chegava épocas assim que parecia que corria uma dor pelo meu corpo, e a minha mãe amarrava, naquela época, ela pegava uma fraldinha e passava um ferro de passar roupa, para esquentar, aquilo era o que me aliviava, a dor ela amarrava nas minhas pernas, nos meus braços, eu sentia até no pescoço essa dor. E os médicos naquela época, né, não conheciam, e ela levava nos médicos, os médicos falavam que era a dor do crescimento, e a gente acreditava que era a dor do crescimento. Então, muitas vezes a gente não tinha muita opção de fazer. E naquela época a gente existia aquele AS, aquele cartelinha de melhor infantil, rosinha. E eu vivia com aquilo lá no bolso, vivia com a língua cor-de-rosa, porque era o que me aliviava às vezes. Eu ia para a escola e sempre estava tomando comprimido para dor, porque chegava na educação física eu não conseguia fazer as mesmas coisas que as outras crianças, porque às vezes eu sentia dores horríveis, e eu sempre me sentia isolada, principalmente
nessas partes de educação física, às vezes até na sala mesmo de aula. Então foi passando o tempo, foi tudo isso acontecendo, e eu sempre fui uma pessoa super sensível para dor, sempre tive muita sensibilidade, e isso também no dentista também, quando a gente começou a ir no dentista. Então foi assim, uma coisa que a minha vida inteira acompanhou esse sintoma de dor. Então sempre a minha dor foi mais intensa do que as outras crianças, do que as minhas irmãs. Então isso era uma coisa E assim, de certo diferente. modo você não sabia o que estava acontecendo, sabia que tinha algo estranho, mas não sabia exatamente o que. E demorou muito, você sabe, se demorou muito para você chegar ao diagnóstico? Olha, demorou muito mesmo, porque eu só fui chegar ao diagnóstico quando eu tinha 36 anos. Quando eu tinha 36 anos, depois de muitos exames, como a doutora falou, foi descartado todas as possibilidades de outras doenças, e o médico falou para mim que naquela época era até novo, assim, digamos, a fibromialgia, não tinha assim muito estudo sobre a fibromialgia, e o médico falou que eu tinha fibromialgia. Então, para mim, foi mais um alívio para descobrir que tinha algo diferente, né? Que não era uma coisa assim, uma frescura, aquela dor que corria pelo meu corpo. Assim, de certa forma é um alívio ter um diagnóstico, mas Sim. por outro lado, às vezes o que eu percebo é que o paciente, puxa, não tem nada alterado no exame, nem o próprio paciente às vezes acredita no que ele sente. Sim. Porque, como assim? Aham. Como assim? Eu sinto tanta dor e não tem um exame que mostre isso. É verdade, Então, eu imagino, É um muito processo. difícil isso, porque você faz exames de coluna, você faz exames e nada aparece. Então, é bem complicado mesmo para você explicar isso. E a partir do momento que você pegou o diagnóstico, você se sentiu mais aliviada? Sim. Como isso impactou no seu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal? Tipo, eu sei o que eu tenho, não é frescura. Então, com o passar dos anos, isso impactou, assim, mudou muita coisa no meu lado profissional, no meu lado pessoal. Eu passei a adaptar a minha vida de uma forma diferente, eu passei a trabalhar em horários diferentes, trabalhar meio período, passei a ter uma vida pessoal diferente, até o estilo de roupa diferente, porque até a roupa incomoda no teu corpo, porque a roupa chega a doer no teu corpo, o sapato chega a doer, então você passa para um estilo mais confortável, um tecido de roupa mais confortável, porque isso parece que não, mas é uma coisa assim, é absurdo falar isso, mas parece que até o tecido dói no teu corpo. E inclusive até um lençol, era engraçado assim, que até um lençol, eu sentia dor com um lençol. Isso, não Diferente. entendia. E você não entende, não tem como explicar, é uma coisa assim, sem explicação. Então você passa a adaptar coisas da tua vida para você ter uma qualidade de vida melhor. Olha só, que importante, né, você ter o diagnóstico. Hoje, acho que através de muita evolução, aí nós temos hoje profissionais, nós sabemos como buscar, mas eu acho que há um tempo atrás, acho que até hoje pouco se fala, na verdade, sobre a fibromialgia, né? Vamos combinar. É verdade. Porque ainda é uma doença que tem muito mistério. Vejo que hoje, depois de tanto tempo do teu diagnóstico, 36 anos, aos 36, né? E até hoje ainda tem profissionais que não entendem, que não acreditam na doença, que talvez não se aprofundem tanto em relação à questão do próprio tratamento em si, né? De como abordar. Porque, veja, essa percepção que a Daisy teve é uma percepção super importante. De entender o funcionamento do corpo, de saber que alguns tecidos, de fato, são mais confortáveis que outros. Então, tudo isso é algo que realmente impacta, né? Impacta positivamente. A própria adaptação de rotina, né? O que nós vemos é que muitas pessoas brigam com esse problema de saúde, brigam contra as dores, brigam contra tudo isso, e isso não faz o problema ter uma compreensão melhor, né? E fica nesse momento de negação, de luta, e não melhora. Né? Apesar do tratamento, muitas vezes está sendo seguido corretamente, medicações em dia, exercício físico regular, nós sempre orientamos, é um dos melhores tratamentos, um acompanhamento psicológico que faz, mas às vezes não ficou claro lá dentro que essa briga ela vai
ter que ter um denominador comum. Exato. Sim. Porque às vezes essa falta de aceitação do diagnóstico faz com que o paciente constantemente se compare a quem ele era antes. Aham. E não é que o paciente precisa mudar completamente, ele precisa deixar de ser quem ele era, mas ele precisa se compreender, ele precisa aceitar esse processo para que as coisas fiquem mais fáceis, mais tranquilas de conduzir. Porque uma coisa é você ter o tratamento, como o Nathan disse, farmacológico tá em dia, exercício físico e tudo, e aceitar o diagnóstico e fazer essas alterações. E outra coisa é você não querer tomar medicação, achar que aquilo é algo que não precisa, é lutar contra aquilo. Sim. Então, essa resistência acaba sendo pior. Que a partir do momento, claro, ninguém quer ter esse De jeito diagnóstico, mas a partir do momento que você aceita isso, você passa a adaptar, a fazer as adaptações, que isso vai favorecer a você, favorecer as pessoas que estão próximas, e você vai ter uma melhor qualidade de vida no teu tratamento. Então, isso é que nem eu usava anéis, eu não consigo mais usar anéis, depende do dia eu não consigo, tem coisas que você não consegue usar. Então, tudo isso você vai adaptando. Tem dias que você consegue fazer uma coisa, tem dias que você não consegue, tem dias que você tem dores num lado do corpo, como diz a doutora, tem dias que você tem dores em outro. Então, você nunca sabe o que vai acontecer com você daqui 2 horas, daqui 1 hora, daqui 1 dia. Então, você tem que se adaptar e procurar pensar positivo e ter um pensamento de aceitação e fazer o tratamento, seguir o que os médicos fazem, porque tem muita gente que não segue e se entrega, acaba se entregando à doença, e quanto mais você se entregar, mais dores e pior vai ficando o teu quadro. Eu acho que é importante a aceitação, né, Deise, ouvindo o que você falar, porque a partir do momento que você sabe o que você tem, você fala, tudo bem, hoje eu não tô bem, tá tudo bem, né, vou cuidar de mim, né, vou me acolher e tá tudo bem, amanhã eu vou estar melhor, e eu acho que a qualidade de vida melhora. Sim. Melhor. Além dessa questão da aceitação, o fato do paciente conhecer bem o próprio corpo, ele também consegue se expressar de uma forma, porque imagine, ter uma dor que é constante, intensa, ele não consegue nem ele mesmo entender o que acontece com ele. Então, como que ele vai explicar para esposa, para o marido, né, no trabalho, enfim, ninguém precisa se justificar acerca das dores, mas a partir do momento que a pessoa se compreende enquanto portador da doença, enquanto tendo essa a fibromialgia, ele acaba tendo essa possibilidade justamente de, né, de respeitar exato. E exigir esse respeito. E Deise, conta pra gente, muitas pessoas falaram pra você que era frescura? Ah, sim, isso. Como que você lida com isso, ou lidava com isso, até mesmo para servir como um conselho aqui para quem está nos ouvindo? Isso é normal, isso sempre as pessoas vão falar que é frescura, porque é uma coisa da sua cabeça. Que é coisa da sua cabeça, porque não tem como ficar, não vai ficar um ferimento, a fibromialgia não fica um ferimento no teu braço, não fica uma coisa exposta. É uma doença que é uma dor interna tua, que você sabe o que você está sentindo, e é o que eu digo sempre, muitas vezes eu já fui em vários lugares com dor, já suportei muitas coisas, mas hoje eu já não lido mais assim com tanta preocupação com o que os outros pensam ou com a preocupação das pessoas acharem que é frescura, porque você vai se adaptando isso à tua vida, e se você não se sente bem, e se você não está se sentindo bem, você sai dali, você vai procurar o teu repouso, você vai procurar o teu medicamento, você vai procurar fazer alguma atividade que te faça bem, então você procura adaptar a tua vida dessa forma, não dando tanta importância para as pessoas acharem ou pensarem que isso é uma frescura. Então você sabe o teu sentimento, o que você sente, então você acaba sendo mais autossuficiente com a tua doença, então isso acaba você lidando melhor com isso. Então você tem que aceitar, né? Aceitar e saber lidar com isso. Então, eu acho que isso foi bem importante. Assim. Que bom. E a partir do momento que você teve o diagnóstico, que você começou a fazer o tratamento adequado, isso mudou a sua vida? Totalmente. Ótimo. Totalmente. Então, a importância, né, muito, muito importante você ter acesso ao tratamento. Isso é muito importante. Você estar sempre indo no médico, porque muitas pessoas sabem o diagnóstico, tomam os remédios, daí depois começa a doer de novo. Eu nem vou mais no médico porque as dores continuam. Vai continuar.
Mas você tem que saber que aquilo dali é uma coisa que você vai levar para sempre. E você tem que estar sempre em acompanhamento. Então, eu acho que isso é bem importante, é fundamental que você siga o que o médico pede, que você faça, inclusive, até outras adaptações na tua vida e seguir, fazer exercícios, fazer alguma coisa a mais, né? Essa perspectiva de continuidade, cronicidade do problema é muito importante e é muito difícil você chegar nesse ponto. Ao começar a acompanhar um paciente, eu sempre falo assim, olha, não se assuste com o que eu vou falar, mas os primeiros 2 anos são os mais difíceis. Porque é aquele momento em que vem uma avalanche de coisas que você fala, o que eu faço com isso, como que eu lido com aquilo, como que eu adapto aquilo ali, isso aqui precisa adaptar. E essas dúvidas, imagino que sejam muito comuns, né? E todo mundo vai passar por um momento assim, mas aí fala, mas doutor do céu, todo esse tempo, olha, a gente tem que entender, é um problema crônico. Você não vai deixar de sentir isso rapidamente ou não vai deixar de sentir a ponto de não lembrar que já passou por isso, porque é um trauma, né? Passa por dor, deixa de fazer coisas, é um momento de vida muito difícil e que a perspectiva eu tenho que viver apesar disso. E hoje o tratamento ele é muito mais pautado em trazer funcionalidade, trazer qualidade de vida. E quando a gente fala em funcionalidade, não é necessariamente para exercer o seu trabalho. Muitas vezes o próprio trabalho tem que ser adaptado, né? É para fazer as coisas que você se denomina capaz, né? Acordar, fazer o próprio café, vou tomar um banho em paz, vou fazer alguma parte de limpeza doméstica, se for do seu desejo, e trazer isso. Às vezes não quero encontrar com os amigos, ou vou em um casamento que é longe, quero usar um salto nesse dia, o que eu faço? E essas adaptações, né? Esse dia eu vou ter que ceder um pouco e vai doer 2 dias depois, eu já conheço, já sei o que vai acontecer. E a gente tem que ir trabalhando com isso, junto com o médico, claro, para também adaptar. Que a grande questão do acompanhamento médico é justamente esse. Nós somos seres em constante transformação. Então, não é que o paciente fibromialgico ele precisa deixar de viver ou adaptar 100% da vida dele o tempo todo. Não. É como o Nathan disse, é viver apesar do diagnóstico. E aqui a gente precisa estabelecer que o tratamento reumatológico ele é pautado muito em momentos. Então, olha, eu tenho uma viagem para fazer, como eu posso viajar, mesmo com a fibromialgia, sabendo que eu posso ter uma crise de dor? Olha, então, além do seu tratamento aqui, a gente vai fazer uma adaptação, vai deixar uma receita específica para esse período, fazer adaptações na rotina, adaptações do dia a dia, que vão propiciar que o paciente tenha uma qualidade de vida e tenha uma vida normal. Ele não precisa deixar de viver, deixar de fazer as coisas, deixar muitas vezes de trabalhar, mas ele precisa entender que esse acompanhamento médico, ele acaba sendo fundamental justamente para a gente poder fazer esses pequenos alinhamentos ao longo do tempo e o paciente ir contornando as situações apesar da doença. Olha só, que importante essa fala. Deise, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui a sua história. Eu tenho certeza que ela representa milhares de pessoas que também convivem com essa condição diariamente. Doutores, ouvindo o relato da Deise aqui, eu acredito que no consultório também seja muito comum, né, essas histórias no consultório. Sim. Mas acredito que vocês também já deixaram bem claro aqui o que é importante fazer, é estar acompanhado do profissional, não aceitar ali o diagnóstico de dor constante, né? Tem como amenizar e ter qualidade de vida sim. Não é verdade? Sim, com certeza. E outra coisa que é importante também nesse quesito, Rose, é a gente entender que tem situações que vão levar à fadiga, alteração de humor e sono, que não necessariamente fazem parte da fibromialgia. Então, às vezes, o paciente atribui tudo que ele sente à fibro, mas às vezes ele tem uma alteração vitamínica, uma alteração mineral, ele tem alguma alteração tiroidiana, alteração metabólica, que faça também esse tipo de sintomatologia. E aí é importante a gente manter os exames laboratoriais em dia, esse acompanhamento médico regular, para que a gente não deixe nenhuma ponta solta.
solta. Ótimo, excelente. Até a própria alimentação, né? Sim. Que eu acho que é bem importante. Eu sinto que quando eu como muito alimentos industrializados, parece que aumenta mais ainda. Algo muda. Isso. Então, tudo isso a gente vai adaptando, né? Verdade. Agora, no bloco 3, nós vamos falar sobre mitos e verdades da fibromialgia. Doutores, é verdade que fibromialgia é psicológica? Não. Mentira. Mito? Mito. Exercício físico piora a dor? Pode Mentira. piorar, Mas mas o faz parte exercício do físico é o tratamento. Olha só. É comum a pessoa ter até uma piora dos sintomas, dependendo do tipo de exercício, da intensidade, da Exato. frequência desse exercício. Então, o exercício físico pode piorar a dor. Porém, É necessário. nós sabemos que o exercício físico regular, controlado, Com orientação. com orientação isso. adequada, modulado para aquela pessoa, para aquele caso, para o grau de sensibilização que se está tendo. Então, já dá para perceber que não é tão fácil esse ajuste. Aham. Ele é o principal tratamento. Exato. Então, como o Nathan disse, é importante que a gente faça a adequação de como vai ser o início desse tratamento, do exercício, como vai ser feito a medicação para esse momento, porque isso também é importante, o paciente ter essa adaptação ao exercício, tendo um respaldo farmacológico para que ele consiga executar esse exercício, se seguir firme no propósito, né? Então, acho que isso Mas o exercício físico é importante. É muito tratamento. importante. A gente até considera muitas vezes que o tratamento não está acontecendo se o exercício não estiver acontecendo. Olha aí. Qualquer estudo que trabalhou até hoje, fibromialgia medicada versus fibromialgia não medicada, porém fazendo exercícios têm melhores desfechos. Olha só. Exato. Só medicamento resolve? Mito ou verdade? Mito. A fibromialgia reduz a expectativa da vida? Não. Mito. Reduz a qualidade de vida se o paciente não Exatamente. trata, mas a Olha aí. expectativa de vida não. Ela é muito mais comum em mulheres? Verdade. Muito Verdade? mais. Olha só. O frio e o clima pioram os sintomas? Pode Para piorar. alguns pacientes, sim. Alguns Verdade. pacientes pioram com frio, outros com calor. Olha só. E a piora da fibromialgia não necessariamente é só da dor. Então, às vezes, o paciente, quando é exposto a temperaturas muito baixas ou extremos, de um geral, pioram a fadiga, pioram muitos outros domínios da doença, né? Sim. Olha só. E agora que a gente já entendeu o que é mito e verdade sobre a fibromialgia, é hora de falarmos sobre tratamento e qualidade de vida. No bloco 4, nós vamos falar sobre o que realmente ajuda quem convive com a fibromialgia e como é possível viver com mais equilíbrio e bem-estar. Doutores, para começar, quais são os 3 pilares do tratamento que todo paciente com fibromialgia precisa entender? Os principais pilares são 3 Tá. no tratamento da fibromialgia. São o tratamento medicamentoso, o exercício físico e o acompanhamento psicológico. Tendo esses 3, e quando a gente fala tendo esses 3, não quer dizer acesso, porque estamos em outra conversa. Mas conseguindo lidar com essas 3 frentes, o tratamento tende a correr bem. Isso. Né? Quando nós falamos em tratamento psicológico, muitas vezes requer ajuda profissional de um psicólogo, que recomendo a todos os meus pacientes, mas muitas vezes o próprio paciente aprende maneiras de lidar com isso ao longo da vida. E eu já vi muitos pacientes com fibromialgia sem acompanhamento psicológico que e muito vão bem, e outros que vão precisar desse acompanhamento de rotina para conseguir sustentar aquela convivência. O exercício ele é indispensável, indiscutível, não dá para negociar. Ele Excelente. precisa ser feito. E aqui é importante às vezes a gente falar o porquê que o exercício é tão importante assim, se ele me causa mais dor ou piora um pouco da fadiga no início. A grande questão é que, como foi citado naquelas alterações processuais da dor, é como se a gente imaginasse o caminho da minha casa até a sua casa. São várias ruas possíveis para se pegar, vira à esquerda, vira à direita, vai ali. E quando a gente fala no tratamento da dor, existem várias vias que levam o estímulo doloroso, vias que cortam o estímulo doloroso. E o exercício físico, ele é fundamental porque ele atua exatamente nas vias da analgesia, ou seja, ele controla, ele modula a percepção dolorosa a longo prazo. Então, quando a gente fala em exercício, ele é um pilar do tratamento, mas o paciente precisa entender que o resultado, ele não é imediato, ele é longo, tá? Então, ele vai aparecer, mas
com o passar do tempo, porque o exercício melhora o humor, melhora o sono, ele melhora essa percepção dolorosa e ele atua nessas vias do trajeto da percepção de dor e da analgesia. Então, essa é a importância do exercício. Quando o Nathan fala da questão do tratamento farmacológico, vem uma questão que é muito comum dos pacientes falarem assim: eu não gosto de tomar remédio. Eu não quero tomar medicação. Mas aí a gente sempre tende a explicar o porquê da importância do medicamento. Que o medicamento ele também atua nessas vias. Então, às vezes, o paciente recebe e vai ler a bula e fala: é um antidepressivo, eu não estou depressivo, não vou tomar. Então já começa esse assunto. E aí é importante o paciente entender o porquê do tratamento, o porquê do remédio, o porquê que a gente vai usar esse antidepressivo para controlar a dor, justamente por questões processuais, né? Então tudo isso é importante, o exercício, o tratamento farmacológico e o acompanhamento psicológico, justamente para facilitar o entendimento da dor e também para conseguir lidar melhor com a situação no dia a dia. Olha só que importante. E doutora Débora, agora falando sobre as mulheres, há uma relação entre fibromialgia e hormônios femininos, por exemplo, TPM e menopausa? É muito comum que as pacientes que estejam... Primeiro falar um pouco do climatério, que nós temos a variabilidade hormonal, declínio de níveis de estrogênio. Então, esse declínio, ele traz consigo naturalmente. Então, pacientes que entram na menopausa, elas têm queixas de dor no corpo, ela tem queixa de inchaço, ela piora a fadiga, ela piora o humor. E veja que são situações muito semelhantes que a própria fibromialgia causa. E aí, quando o paciente fibromiálgico entra na menopausa, que tem esse declínio hormonal, a tendência é que haja uma percepção de piora importante nesse período. E o mesmo falando um pouco da TPM, que também é causada por uma alteração na variabilidade hormonal, só que de forma transitória, é um ciclo fisiológico. A menopausa também é fisiológica, claro, mas eu digo que a TPM ela é mensal, vem e vai, e a menopausa ela vem e fica. Então, vem e fica. Verdade. Exato, e aí na fibromialgia a gente tem essa percepção de piora de fato dos sintomas por conta desses declínios e alterações hormonais. Então é importante, até mesmo para a mulher que entra nesse período de menopausa, Exato. ficar atenta aos sinais e buscar também orientação adequada. E às vezes é comum que o paciente fibromiálgico entre na menopausa e piore os seus sintomas, e o paciente que só entra na menopausa tem uma percepção falsa de que aquilo pode se tratar de uma fibromialgia, e na verdade é só sintomas de menopausa. Então tem isso também, né? Tem essa diferenciação. Tem essa diferenciação. Olha só que importante, doutora, obrigada. Informação, movimento e autocuidado. Esse é o tripé, né? Esse é o tripé da mudança. Que coisa boa, é sobre isso. Que conversa rica, necessária. Doutores, vocês gostariam de fazer mais alguma consideração? Eu acho que, assim, é um assunto que, como a gente falou, ele é muito novo, tem muitas dúvidas. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, então acho que aqui foi só um bate-papo mesmo. E acho também importante, nesse momento, ficar aqui a importância de que outros profissionais também se atentem a esses sinais e façam o encaminhamento adequado. Não vamos maquiar, né? E, assim, e que essa oportunidade também chegue ali ao Sistema Único de Saúde, chegue a todos, essa atenção, porque nós sabemos que dor de cabeça já é horrível. Imagina você viver com dor diariamente, Daisy. Eu realmente gostaria que essa possibilidade de ter acesso aos profissionais adequados que saibam, entendam e consigam diagnosticar, que seja para todos realmente. Doutores, muito obrigada por todas essas informações, por desmistificarem o tema e por mostrarem que é possível viver com mais qualidade de vida, mesmo convivendo com dor crônica, né? E um agradecimento muito especial a Daisy. Daisy, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram com a sua história e com certeza vão buscar ali coragem para ir atrás e vencer toda essa burocracia toda, né? Todo esse processo. Eu acho que ficou muito claro para nós, né, e para quem nos ouve aqui, que o tratamento da fibromialgia vai muito além dos remédios. Ele envolve movimento, sono, equilíbrio emocional e principalmente acolhimento.
Com certeza. Muito obrigada a Muito todos obrigada, vocês. Rose. Obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo. Agora a gente vai falar sobre os direitos de quem convive com a fibromialgia. Depois de tudo que ouvimos sobre diagnóstico e tratamento, chegou o momento de falar sobre algo que muda vidas: os direitos de quem convive com a fibromialgia. Quando falamos em fibromialgia, muita gente ainda não sabe que essa condição pode gerar direitos previdenciários e trabalhistas e além de garantias legais importantes para proteger a qualidade de vida e o acesso à inclusão. Falando sobre comprovação médica e documentos essenciais, é importante saber que para comprovar a fibromialgia em um processo, é fundamental reunir laudos médicos completos, de preferência emitidos por reumatologistas ou especialistas, porque esses laudos devem descrever o histórico clínico detalhado, os sintomas e frequência das crises e principalmente o impacto funcional da dor, ou seja, como ela limita o trabalho, o sono, as atividades do dia a dia. Lembre-se, quanto mais detalhado e humano for o laudo, mais claro fica o quadro clínico diante do INSS ou da Justiça. Sobre o reconhecimento legal e avanços na legislação, houve um avanço mais do que importante aqui nos últimos anos, que foi o reconhecimento da fibromialgia como uma deficiência. E isso muda muita coisa. Esse reconhecimento garante prioridade no atendimento, reserva de vagas em concursos públicos e empregos, além de acesso a políticas de inclusão e reabilitação profissional. Mas, mais do que benefícios, essa mudança representa respeito e validação. É o Estado dizendo oficialmente: essa dor é real e precisa ser tratada com empatia e direitos. Sobre os direitos a adaptações no trabalho e nos estudos, no ambiente de trabalho, a pessoa com fibromialgia tem direitos a adaptações razoáveis, que reduzam ali o esforço físico e respeitem os limites do corpo. Isso pode incluir em jornada de trabalho flexível, pausas durante o expediente, cadeiras ergonômicas ou até a possibilidade de home office, tudo conforme a orientação médica. Já na área de educação, também é possível solicitar tempo extra em provas, redução da carga horária e ajustes em atividades práticas, garantindo o aprendizado sem prejuízo à saúde. Sobre os benefícios previdenciários no INSS, quando a fibromialgia impede o trabalho, o paciente pode solicitar benefícios no INSS. Nos casos temporários, é possível o auxílio por incapacidade temporária, aquele antigo auxílio doença. Já quando a limitação é permanente, pode ser concedida a aposentadoria por incapacidade. Em ambos os casos, é indispensável apresentar laudos médicos bem elaborados. Tá? A partir da perícia médica que confirma o grau da limitação e o impacto da doença na vida profissional. Mais uma vez eu destaco a importância de um laudo médico. Aqui falando da importância desse laudo médico detalhado, é importante lembrar que o laudo médico é o coração de todo o processo. Ele precisa conter o CID da doença, tá? Da fibromialgia, descrever os sintomas, crises, tratamentos e limitações e deixar claro como a dor interfere nas atividades diárias e na capacidade laboral. Um bom laudo é aquele que traduz em palavras médicas a realidade do paciente, suas dores, suas dificuldades, o impacto que isso traz para a sua rotina. E isso é isso, tá? É isso que garante que os seus direitos sejam reconhecidos. A fibromialgia é uma dor invisível, mas o acolhimento e o conhecimento tornam essa jornada mais leve. Que esse episódio te ajude a entender seus direitos e buscar apoio e, principalmente, a ser tratado com respeito e empatia que você merece. Informação é poder e aqui no nosso Papo Real, informação transforma vidas. Se este conteúdo fez sentido para você, siga o nosso perfil, compartilhe o episódio e ajude a levar essa informação para mais pessoas. Você encontra o Papo Real e o Traiano Advogados nas redes sociais, com conteúdos e direitos, inclusão e cidadania. Eu sou a Rose Traiano e foi um prazer estar com você em mais esse episódio. Muito obrigada.